Mateus, capítulo de número 28, permissão de vocês só para abrir aqui. Mateus capítulo 28, do verso 19 até o verso 20. Já são textos conhecidos de todos nós, já sabemos de cor, né? Já sabemos decorado. Mateus 28, 19 a 20 nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos. E eis que estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Nós levamos um desafio para casa essa semana, que foi o de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus com alguém. Eu não sei se alguém cumpriu esse desafio, ou de ligar para alguém afastado, alguém desviado, alguém que precisava se reconciliar com o Senhor Jesus. Fizemos o desafio de trazer essas pessoas para estarem conosco hoje. Então, continua o desafio para a semana que vem, para a semana que vem, para a semana que vem, para todas as semanas, porque nós aprendemos que comunicar o Evangelho, a evangelização discipuladora, significa proclamar o Evangelho. E proclamar o Evangelho é anunciar o Evangelho, é agregar pessoas e é promovê-las a elas o ensino, a edificação através da sua palavra. Foi o que nós vimos na semana passada e ficamos hoje de ver sobre discipuladora, que é a outra parte da mensagem que nós não conseguimos concluir. No evangelização discipuladora, nós falamos que a evangelização discipuladora tem 3 implicações: chamar, agregar e aperfeiçoar. Vamos repetir isso? Eu sei que vocês fizeram isso nos PGMs, repetiram lá, estão craques, mas vamos lembrar quais são: chamar, agregar e aperfeiçoar. Vamos repetir de novo: chamar, agregar e aperfeiçoar. Então, quando nós compartilhamos, queremos evangelizar alguém, nós nos envolvemos dessas 3 maneiras: anunciamos a eles, chamamos eles para ouvirem do Evangelho de Cristo Jesus. Nós queremos agregar essas pessoas, integrá-la, levá-la para o lugar onde nós estamos, especialmente para o convívio do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. E também nós queremos aperfeiçoá-la, ou seja, levá-las ao crescimento da sua vida cristã através da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver sobre discipular, né? O que é isso para a nossa vida? Uma vez que o texto que nós lemos nos leva a esse mesmo pensamento e essa mesma direção. Discipular é o processo contínuo de acompanhar alguém até sua maturidade cristã. Vou repetir: é o processo contínuo de acompanhar alguém até sua maturidade cristã. Vou me lembrar de 2 personagens da Igreja Batista do Jardim Tarumã que nós conhecemos. O primeiro deles é um jovem, eu sei que tem muitos outros, a gente poderia estender isso para mais, mas eu vou lembrar
de alguns para a gente entender esse processo de ganhar e cuidar e formar e discipular. Nós tivemos aqui um jovem chamado Binho, vocês se lembram dele? Quem lembra do Binho? Bastante gente. Talvez você não o conheça como Binho. Binho é para os íntimos, né? Para aqueles que conheceram ele pequenininho, e depois ele cresceu, mas é o pastor Heber, hoje pastor da Segunda Igreja Batista de Corumbá. Então, se você não conhecia como Binho, conhece como Heber. Quem conhece o pastor Heber? Eu tinha que dizer que todo mundo conhece, que ele já pregou aqui. Né? Quem não conhecia vai se lembrar que ele já pregou aqui. Um outro personagem que nós conhecemos, que não foi ganho pelo Senhor Jesus aqui na Igreja Batista do Jardim Tarumã, o pastor Heber foi criança aqui, foi junior, foi adolescente, na época do pastor Paulo Fontaneta, é da época já do pastor Paulo, não lembro se ele é desde a época do pastor Mauro, mas eu sei que ele é desde a época do pastor Paulo, depois o pastor Marcos Batista, depois o pastor Mário Gardini e até o nosso tempo. Foi um jovem que cresceu, se desenvolveu, chegou à sua maturidade cristã, aceitou o desafio da vocação ministerial pastoral, foi para o seminário, se formou e hoje é um homem maduro, um proclamador do Evangelho de Cristo Jesus, porque ele foi ganho, ele foi agregado e ele foi aperfeiçoado. E hoje ele pode fazer isso com toda eficiência como proclamador. Um outro jovem que a gente pode trilhar nessa mesma direção. Não estou dizendo que todos vocês aqui vão ser pastores, né, Jonathan? Eu não estou dizendo isso, mas há um outro jovem que passou por aqui que nós não ganhamos para Jesus, não agregamos, não fomos nós que inserimos eles no contexto da igreja, da comunidade, da vida cristã, mas veio para cá para fazer o seminário, pastor José Ricardo, quem lembra dele? Já bem menos, né? Ele hoje pastoreia ajudando a primeira igreja batista de Itajaí, Santa Catarina. Pastor José Ricardo foi aperfeiçoado, foi nosso missionário em Corguinho, e depois voltou para cá, e aí depois seguiu para Santa Catarina, onde ajuda na primeira igreja batista do Jardim Tarumã. Quem conhece o pastor Rodrigo? Vocês conhecem. Pastor Rodrigo foi ganho para o Senhor Jesus. Cadê o pastor Rodrigo? Ele não está no sarau hoje, acompanhando o Rodriguinho, o filho. Ele vai ficar bravo comigo para eu dizer isso, mas é bom que ele não está aqui, nem a Lívia, né? Mas quem conheceu o pastor Rodrigo sabe que ele frequentava algumas baladas típicas de Campo Grande. E quem era mais íntimo, eu não vou denunciar, sabia que ele era apelidado de um nome lá, de uma pessoa que era dançarino na época, né? Que era cantor baiano, mas ele gostava disso. Aprontava todas, foi ganho pelo Senhor Jesus. Alguém anunciou, quem lembra aqui que pregou o evangelho para Rodrigo? Ali, olha lá. Depois, quem cuidou do pastor Rodrigo? O Plínio. Pastor Rodrigo foi agregado, chegou na igreja, fez o encontro de casais, foi para o PGM na casa do Márcio, lá tínhamos um PGM, e lá ele foi treinado, foi integrado, se achegou, cresceu, fez o seminário, estudou, fez o concílio, se formou pastor e hoje ordenado pastor na Igreja Batista do Jardim Tarumã. Isso é ganhar, agregar e aperfeiçoar. Não significa dizer que todas as pessoas vão se tornar pastoras ou missionárias, mas as pessoas que são aperfeiçoadas, todas elas se tornam proclamadoras do Evangelho de Cristo Jesus. Toda pessoa aperfeiçoada no seu exercício da vida cristã se torna um evangelizador, assim como ele também se torna alguém que vai cuidar da vida de outras pessoas até chegar à sua maturidade cristã.
E mesmo depois de tempo, a gente continua precisando de pessoas que nos assistam, que nos acompanhem, que nos aconselhem, que nos orientem, e isso nós chamamos de discipulado. Aqueles que nos assistem, que nos acompanham, a quem nós prestamos conta. Essa é uma palavra que a gente pouco usa hoje. Nada impede que mudemos de uma pessoa que cuidou da gente, que ganhou a gente para Jesus, e outra vá cuidar. Paulo dizia que um ganha, outro cuida, mas é Deus quem dá o crescimento. Isso significa dizer que nem todas as pessoas que cuidam da gente foram aqueles que ganharam a gente para Cristo Jesus. E nem todos aqueles que começaram a cuidar da gente por um tempo vão ser aqueles que vão terminar cuidando da gente. Isso significa dizer que na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nós trilhamos às vezes por caminhos de pessoas que vão nos ajudando, nos instruindo, nos fortalecendo no processo do cuidado e do discipulado. Isso significa dizer que a gente pode mudar de discipulador. Tudo vai depender das circunstâncias, das necessidades ou da estratégia utilizada pelo grupo, pela igreja no momento. O discipulado se dá por meio do herdeiro. O que é isso, pastor? Relacionamento discipulador. O livro que mais fez diferença na minha vida em relação a evangelizar e a cuidar de pessoas, eu não lembro agora, um americano, chamava Amizade, a chave para a evangelização. Amizade, a chave para a evangelização. Nos dados estatísticos de igrejas, as pessoas que se convertem em conferências, as pessoas que se convertem de uma forma ou outra, ainda que seja numa conferência, ainda que seja num domingo à noite, mas elas se achegam a Cristo Jesus por meio de relacionamentos, por meio de amizades. E as pessoas também só permanecem na igreja se elas tiverem relacionamentos. Se elas tiverem pessoas com quem elas se relacionem, com quem elas convivam, com quem elas tenham comunhão, com quem elas tenham uma certa identidade, um certo convívio. Então, por isso é que a Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista Brasileira, nessa perspectiva de igreja multiplicadora, diz que é um regresso ao princípio, o relacionamento discipulador. Nós nos relacionamos com pessoas, e essas pessoas com quem nós nos relacionamos, no geral, são pessoas que nós amamos. E o crente tem uma diferença, ele se relaciona com pessoas com intencionalidade. Um comerciante, um empresário, um vendedor, ele se relaciona com pessoas com intencionalidade. Mas qual que é a intenção? Fidelizar o cliente, fidelizar o comprador, garantir que alguém vai lhe comprar o produto ou vai ser um investidor na sua área, e para isso usam de todos os recursos e de todas as estratégias. Nós não podemos dizer que o crente não tem relacionamentos intencionais, porque a gente não se relaciona só com quem a gente gosta ou com quem a gente tem afinidade. A gente se relaciona até com os inimigos, a gente se relaciona até com quem a gente não gosta, a gente se relaciona até com quem a gente não quer se relacionar, porque nós temos um objetivo, não é vender um produto, mas é apresentar através da nossa vida a estas pessoas Cristo Jesus. Então, se nós temos amigos, todos são crentes, amém. Mas também nós temos amigos que não são crentes, que não conhecem a Cristo Jesus. Não gosto de usar a palavra crente, né, porque fica muito rasa. Mas crentes em Deus, crentes em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crente na palavra de Deus como verdade de Deus para a nossa vida, crente nesse sentido. Então nós precisamos nos relacionar com pessoas também que não conhecem a Cristo Jesus. Se nós não nos relacionamos com essas pessoas, a quem nós vamos compartilhar o Evangelho? Jesus percorria aldeias, cidades, vilarejos, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, e foi nesse caminhar, nesse percurso, que ele foi agregando pessoas
que ele foi chegando pessoas ao seu ministério e à proclamação, e foram essas pessoas que também de lá foram escolhidas para serem seus discípulos e que dariam continuidade à mensagem que ele estava anunciando, agora baseado nele como Redentor e como Salvador, como Messias, como enviado de Deus para a salvação de todos os homens, de todo pecador. Então nós nos relacionamos, isso a gente chama de RD, relacionamento com a intenção de chamar, de agregar e de aperfeiçoá-las na fé e na vida cristã. Nos relacionamos com o objetivo de ensinar a elas a palavra de Deus e levar a elas o crescimento ou a sua maturidade cristã. Isso é RD. Relacionamento discipulador. A igreja multiplicadora usa um acróstico para exemplificar o que deve acontecer no discipulado. Ou seja, quando eu ganho alguém para Jesus e depois eu quero levar essa pessoa ao convívio do corpo de Cristo Jesus, e depois eu quero levá-la ao conhecimento mais profundo de Cristo Jesus, da palavra de Deus, nesse relacionamento, algumas coisas precisam acontecer. Vamos ver quais os elementos essenciais e necessários na vida de alguém que compartilha o Evangelho e cuida de pessoas para que elas cheguem à maturidade cristã. Primeiro, é preciso relacionamento. É preciso se relacionar. Essa ideia mesmo, relacionamento é relar. Tem um livro também escrito com ferro se afia o ferro. Eu me lembro que em determinada época da minha vida, alguém pegava uma faca assim, quando passava no aço assim, o dente dava um negocinho assim, um negócio ruim. Eu queria sair dali porque era ruim. Mas o Emerson, quando vai fazer o churrasco e a faca está perdendo o fio, o que ele faz? Na tchara. Ferro afiando o ferro. Relacionamento. Relacionamento, irmãos, é complicado. Se alguém não quer ter problemas de relacionamento, viva sozinho. Mas se alguém não quer ter depressão, solidão, não viva sozinho. Então, para não viver a solidão, para não viver o isolamento, para não viver em depressão, isolado como o ermitão, sozinho na vida, precisa se relacionar. E relacionamento envolve conflitos, envolve problemas, dificuldades, somos diferentes, personalidades diferentes, jeitos diferentes. E é preciso aprender a conviver com essas pessoas diferentes e levar alguém que está no início da fé cristã e a gente acha que já está muito além, dá trabalho bastante. No centro de reabilitação, eu sempre falo isso, as pessoas mais duras com os novatos foram aqueles que nos deram mais problemas. Eles chegam com muitos problemas, com muitas dificuldades, roubam o colega do quarto, aliás, furtam o colega do quarto, brigam com o colega do quarto, no segundo dia, no terceiro dia eles querem ir embora, no terceiro dia eles estão brigando com o obreiro, e aí eles criam situações difíceis, e a gente aconselha, e traz para perto, e orienta, e passa um mês, e passa 2 meses, e passa 3 meses da sua abstenção, e ele é promovido no 4º, 5º mês, ajudante de obreiro. E aí chega um novato, e diz: pastor, esse não serve para ficar aqui, tem que mandar embora. Esse não dá, pastor, não tem perfil, não tem jeito, não vai se recuperar, é melhor o senhor liberar ele, mandar embora, ele aqui vai dar problema. Eu digo: igual você deu problema. A igreja acontece a mesma coisa. Tem gente que dá uma dor de cabeça depois que ele está melhorzinho, quando chega alguém: pastor, isso aí não dá,
deixa embora, deixa partir, deixa assim, deixa assado. Irmãos, nós precisamos ser cuidados. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. O nosso caráter precisa ser moldado ao caráter de Cristo, e isso leva tempo. A Bíblia chama isso de santificação, ou seja, um processo que é o convencimento do Espírito de Deus na nossa vida, nos mostrando das coisas que nós erramos e estamos errados, que precisam ser deixadas e abandonadas. Além disso, a nossa personalidade, nosso jeito de ser, conforme nós aprendemos culturalmente na família ou nos relacionamentos outros, nós vamos trazendo nossas feridas, nossos traumas, nossas dificuldades, e vai sendo difícil. Mas a gente precisa se relacionar. Se você quer levar pessoas ao aperfeiçoamento da vida cristã, você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa conviver com pessoas. Você precisa gastar o seu tempo com pessoas. Esses dias eu estava conversando, acho que no meu PGM, lançando um desafio lá para a gente exatamente criar uma dinâmica de cuidado mais próximo. E eu dizia para eles, e a minha esposa cobra isso de mim, não tem um dia na minha agenda mais, porque todos os dias estão comprometidos até pelo menos às 8, 10 horas da noite, né? Quando sobra um tempinho, aí eu jogo aqui na sexta-feira, mas faz hora que eu não venho, né, Noel? Deve ter uns 3 meses que eu não venho, né, Gustavinho? Não dá. De vez em quando eu vou lá com os meninos no futebol da segunda, agora está dando para ir, mas para isso eu tenho que abortar a segunda-feira da minha esposa de vez em quando, mas aí eu tenho que ceder também de vez em quando para ficar com ela. Cuidar de pessoas consome a nossa vida e consome o nosso tempo. Se a gente não tiver disposto a doar do nosso tempo, a doar da nossa vida, a fazer um esforço, a gente não cuida de gente, não cuida de pessoas. Então, se você quer cuidar, levar pessoas ao aperfeiçoamento, quer entrar em um processo de aperfeiçoar pessoas, de discipular, de cuidar, é preciso se relacionar. Segundo, é preciso agregar, ou seja, trazer para perto, trazer para o convívio, trazer para as dinâmicas de acontecimentos na igreja. E muitas pessoas não querem cuidar de pessoas também porque não querem ter compromissos. Como é que eu vou dizer para ela vir todo domingo na igreja se eu não quero ir todo domingo na igreja? Como é que eu vou dizer para ela vamos para o PGM se eu não quero ir para PGM nenhum? Como é que eu vou dizer para ela vamos para a reunião dos homens guerreiros se eu não quero ir para a reunião de homem nenhum? Como é que eu vou dizer para ela vamos para o encontro de casais se eu não quero participar de encontro de casais nenhum? Como é que eu vou agregar pessoas se eu não quero me comprometer com nada que existe? Para a gente cuidar de pessoas e agregar pessoas, nós também precisamos assumir compromissos com os lugares que permitem essas pessoas crescerem, se aperfeiçoarem, se desenvolverem. Então, é um preço difícil às vezes de pagar, mas é necessário. É claro que isso não nos dá a condição de perdermos em primeiro lugar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. A gente também precisa cuidar do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos. A gente precisa ter essa visão. Mas o ruim é quando a gente nem cuida dos de casa e nem cuida dos de fora. Se a desculpa fosse estou cuidando dos meus, amém. Mas a desculpa é porque não está cuidando de ninguém, nem dos de casa, nem dos seus. Então, para discipular é preciso agregar. Não discipulamos pessoas para nós, mas para estreitar o relacionamento delas com Deus. Não nos relacionamos com pessoas para dominá-las, para subjugá-las ao nosso desejo, à nossa vontade, ou simplesmente à nossa rotina.
Nós nos relacionamos com essas pessoas e agregamos essas pessoas para que elas cresçam no seu relacionamento com Deus. Eu não vou resolver os problemas delas, mas eu vou ajudá-las a elas se achegarem a Deus para terem toda a sabedoria para resolverem os seus problemas. Eu vou ajudar no processo, mas eu não resolvo o problema das pessoas. Nós não mudamos pessoas. Então, se alguém se relaciona e agrega pessoas com a ideia de que nós vamos mudar as pessoas, nós não vamos mudá-las. Quem vai mudar é Deus. Mas elas precisam ser convencidas de que elas precisam se relacionar com Deus, se achegar com Deus, e que dentro da vontade de Deus elas precisam ser aperfeiçoadas. Então, se você também tem vivido a sua dinâmica eclesiástica ou de crescimento da vida cristã, sem se relacionar com Deus para ser mudado, ser transformado, ninguém vai mudar a sua vida. O pastor Adonias não vai mudar você, seu esposo, sua esposa não vai mudar você, seu filho não vai mudar você, ninguém vai mudar você. É Deus, com a sua permissão, para que o Espírito de Deus convença-o dos seus erros, das suas dificuldades, para que você consiga ser transformado e mudado. No processo do discipulado é necessário interceder, o compromisso de orar por pessoas, apresentá-las diante de Deus, colocá-las diante de Cristo Jesus. Na nossa dinâmica de oração, quantos minutos a gente gasta orando? Quem não tem a prática da oração não passa de 5 minutos. Porque elas oram por si só. E quando oram pelos outros, oram genericamente. Abençoa a igreja, Senhor. Abençoe as famílias, Senhor. Abençoe isso. Mas é difícil a gente nomenclaturar. E quando a gente começa a nomenclaturar, a gente vai esticar a nossa intercessão pela vida das pessoas. Ó Senhor, abençoe a vida do Lúcio. Abençoe a vida do Lúcio nisso. Abençoe a vida da Marta, sua esposa. Abençoe nisso. Abençoe a vida do Vinícius, Senhor, filho do Lúcio, da Marta, nisso. Aí já passou de 5 minutos. Então, quando nós aprendemos a interceder em favor da cidade, dos governantes, das famílias, e colocá-las elas nominalmente diante do Senhor, a nossa oração de 5 minutos é insuficiente. Ela vai ser muito mais do que isso. Então a gente aprende a interceder por aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Zelar. E aí, se vocês percebem, é um acróstico, né? Raízes. A ideia de aprofundar esse relacionamento. E dentro desse acróstico raízes, nós temos o zer, que é zelar, cuidar, preocupar-se, investir recursos. E quando a gente cuida de pessoas também, a gente gasta. A gente abre um parênteses. Esses dias eu vi minha esposa cuidando de uma pessoa. E todo dia ela tinha que estar de manhã no hospital, meio-dia no hospital, à tarde no hospital. Aí ela tinha que fazer comida, levar o café, levar o almoço, levar o jantar. E eu sei que ela compartilhou isso com algumas outras mulheres do seu projeto Mulheres. Cuidar de pessoas às vezes nos deixa cuidar, zelar delas. Porque elas ficam doentes, elas ficam tristes, elas ficam felizes, elas ficam isso, elas ficam aquilo. Então, zelar é importante. E deixe-me dizer, nesse zelo, também a gente tem privilégios e partilha. Então, aquele que está cuidando de você, ofereça também uma feijoada para ele, um churrasquinho para ele, né? Convide ele para tomar um café com você, dá um chazinho da tarde para ele. Pode fazer isso. Tem pessoas que investiram na sua vida, cuidaram de você por muito tempo, zelaram da sua vida cristã, zelaram de momentos especiais da sua história, da sua vida. Reconhecer essas pessoas é importante.
Isso diz respeito à valorização do tempo, dos recursos que foram investidos na nossa vida. Hoje nós estávamos na escola bíblica dominical e falávamos sobre a vida de Onésimo e Filemon e o apóstolo Paulo. Interessante, porque quando Paulo escreve a Filemon, dizendo que ele deveria receber Onésimo, seu escravo, que havia roubado e fugido, e agora se encontrou com Paulo na prisão, e Paulo recomendando que Onésimo voltasse para a casa do seu senhor Filemon, agora como irmão. Paulo diz assim: olha, se ele deve alguma coisa, se ele te deve algo, ponha na minha conta, e eu te pagarei, mas lembre-se também que você me deve a sua vida. Paulo não estava falando financeiramente, Paulo estava falando espiritualmente. Quem ganhou Filemon foi Paulo, na cidade de Colossos. Quem cuidou da vida espiritual durante um tempo, de Filemon, patrão, senhor de Onésimo, foi Paulo. Ele devia a sua vida espiritual, o seu crescimento, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, e tudo que dizia a sua eternidade com Deus, ele devia ao apóstolo Paulo. Diz assim: então, você também me deve, aí você também tem que me pagar. Ou seja, Paulo, estamos kit, perdoe Onésimo, e você está perdoado de toda a dívida que você tem comigo. É difícil a gente associar o recurso material ao espiritual, mas o valor da nossa vida espiritual é muito maior do que o valor da nossa vida material, porque a nossa vida material tem fim, perece, acaba. A nossa vida espiritual é para sempre, é eterna. E essa era uma relação de Paulo escrevendo a Filemon. Ensino diz respeito ao ensino das Escrituras. Ainda que compartilhemos experiências de vida no discipulado, a experiência nossa, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vivência, as nossas experiências, a base do nosso ensino, a base da nossa didática, a base dos nossos recursos, advém da palavra de Deus. Nós levamos essas pessoas a conhecerem as Escrituras, levamos elas a conhecerem Deus através das Escrituras. Não é o que eu penso só, não é o que eu acho só, não é o que pensam, mas é o que Deus nos diz, o que Deus nos manda fazer. E nesse ponto, nesse aspecto, a moral de Deus, ela é absoluta. Os mandamentos de Deus precisam ser obedecidos, inclusive os mandamentos mútuos pregados há pouco tempo por nós. Por último, solicitar. Aqui é prestação de contas. Às vezes a gente não gosta dessa ideia de prestar contas, mas é solicitar contas. Por exemplo, você pega o seu filho e dá R$100 para ele comprar pão de manhã na padaria ou no mercado. Quando você chega, ele chega em casa com pão, o que você pergunta? Comprou o pão, filho? Amém. Obrigado, deixa lá na mesa. É só isso? Cadê o troco? Quanto sobrou? Nós precisamos prestar contas, não precisamos? A gente aprende. E se você não pede prestação de conta para os filhos, eles não vão aprender a ter responsabilidades. Na antiga escola bíblica dominical, nós tínhamos na nossa caderneta, o Samuel foi nosso diretor da escola bíblica dominical por muito tempo, estava lá no relatório. Leitura diária, leu a Bíblia a semana, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estava outro item lá, lição estudada. Estudou a lição da escola bíblica dominical. Estava outra lá, visitante. Trouxe visitante. Quem se lembra disso aí? Já pensou se eu fosse fazer o relatório hoje à noite de vocês? Leu a Bíblia essa semana? Orou essa semana? Pregou o Evangelho para alguém essa semana? Brigou com a esposa ou com o esposo essa semana? Trouxe visitante para a igreja?
Há quantos domingos você não traz visitantes na igreja? Prestação de contas. Nós não queremos mais dar prestações de contas. A gente acha que isso é invasivo. Mas prestar contas é preciso. A gente solicita. Para o adulto a gente solicita. É claro que ele pode prestar ou não. Mas o discipulado na caminhada cristã, solicitação de contas faz parte da jornada e do crescimento cristão. Na nossa vida cristã a gente presta contas a Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus no dia final, nós vamos prestar contas. Ele vai perguntar para nós: o que você fez na sua vida? Quantas pessoas você ajudou? Você pregou o evangelho para quantas pessoas? Ele vai perguntar, nós vamos prestar contas. Nós vamos dar satisfações. Hoje, a gente pergunta para as pessoas alguma coisa assim: eu não devo satisfação da minha vida para você. Mas nós precisamos, mesmo quando adultos. Se a gente não aprende a prestar contas e fazer solicitação de contas, a gente fica solto, vulnerável. Eu creio que na empresa onde você trabalha lá, eles prestam contas. Eles cobram de você. Noé, o entregador, pegou 100 entregas para fazer. Final do dia entregou as 100, Noé. Quebrou quantas, Noé? E assim vai. Todos nós aprendemos a prestar contas. Fazer parte do discipulado envolve todas estas coisas. A pergunta que nós queremos fazer para encerrarmos a mensagem de hoje é: você tem algum relacionamento discipulador? Você se relaciona com alguém com a intenção de pregar o evangelho a essa pessoa? Você se relaciona com alguém com o objetivo de levar ela ao crescimento da vida cristã? Você se relaciona com alguém com o objetivo de crescer na vida cristã? Você se relaciona com alguém com o objetivo de promover a ela a maturidade na sua vida, crescimento na sua vida? E você tem a intenção de fazer isso se multiplicando? Paulo dizia: o que aprendeste de mim, como nós lemos em Timóteo, transmita a homens idôneos, que vão fazer a mesma coisa. Então, nós temos recebido de Deus na Igreja Batista do Jardim Tarumã muita coisa. Como a gente falou na semana passada, Projeto Mulheres promove lá estudo da Bíblia, promove lá estudo de livros. O grupo de homens promove e está promovendo, através de um grupo, o estudo dos homens guerreiros, que é um discipulado, que é uma prestação de contas. Há um outro grupo de homens seguindo e acompanhando, caminhando com o Eudimiro também, do discipulado, estudando lá, agora fazendo hombridade, fazendo homem ao máximo. Já fizeram retorno à santidade, outros materiais. Você está inserido em algum pequeno grupo, onde você possa desenvolver um relacionamento discipulador, um crescimento, prestação de contas. Você está inserido em algum contexto desse, que você se permita crescer e permita ajudar outros a crescerem na vida cristã? Se não está, nós precisamos nos posicionar diante disso. E para fazer isso, é preciso estar inserido em grupos, não tem como. É preciso exercer esse relacionamento discipulador intencionalmente. Então nós vamos nos apresentar diante do Senhor ficando em pé. E você vai perguntar para você: eu estou fazendo parte de um grupo em que eu preste contas e que eu esteja crescendo, me desenvolvendo, seja um PGM, lá onde você pode desenvolver um relacionamento discipulador, seja lá em um grupo de discipulado,
ou de homens, ou de mulheres, ou de juniores, ou de adolescentes. Você tem algum relacionamento discipulador de 2 pessoas, de 3 pessoas, ou de 1 a 1? Existe isso na sua vida? Se não, você vai apresentar-se diante do Senhor. A igreja tem estratégias e serão apresentadas novamente essas estratégias, para que você seja inserido além dos grupos que já existem, mas que eles se multipliquem, para que você seja acolhido, inserido e também se torne um multiplicador desses relacionamentos discipuladores. Esteja pronto, esteja aberto, esteja disposto a assumir compromissos, para você participar desse processo de crescimento da sua vida e do crescimento da vida de outras pessoas. Vamos orar?